Então, senhores, de volta aqui para mais uma sessão. Dessa vez, depois de um, um hiato que levou nossos dois amigos penitenciários a pensar na vida e no que aconteceu, né, na última sessão. E resumindo, né, vocês descobriram algumas informações a respeito do que o Aromar havia encontrado e utilizando, né, a magia de conversar com os mortos, vocês acabam descobrindo que aquelas pessoas que vocês enfrentaram haviam torturado ele através de informações, à procura de informações sobre o que vocês haviam deixado na mão dele, né? Que dados vocês tinham repassado para ele investigar. Porque, segundo ele disse, ele é fiel à causa e ele jamais repassaria nenhum dado que foi confiado a ele, né? Mas a vocês ela acaba dizendo que ele deixou o diário no cofre e que ele deixou algumas anotações sobre a mesa que mostravam os avanços que ele teve na pesquisa. Entre essas anotações tinha um papel que vocês conseguiram com um dos corpos, né, dos caras lá que haviam invadido o local. E esse papel era um papel semi-transparente, uma folha bem fina, e tinha umas marcações que pareciam ser contornos do mapa que estava estendido sobre a mesa. E vocês fazendo batimento, vocês acabam encontrando um setor ali daquele mapa, que já próximo do deserto, né, de Anaurok. E é uma formação rochosa, assim, tipo uma série de montanhas, uma pequena cordilheira ali. E dentre as anotações, o Aromar ele apontava como sendo algo relacionado às estrofes de um poema que tinha no diário. Onde ele mostrava algumas formações rochosas que seriam as colunas, né, as 12 colunas. Mais ao lado seriam os mantos cinzentos, né, que é uma outra formação rochosa. E mais algumas coisas que ele conta a vocês sobre essas informações, né, do que pode ter ali. E após vocês descobrirem essas coisas, conseguirem resgatar o diário, vocês vão, como diria o jargão policial, apreender fuga. Mas ao tentar sair, vocês percebem que existe um pessoal curioso ao redor que observou a ação de vocês, né? Porque um dos caras tentou fugir e pulando uma janela e acabou ficando aquele corpo lá estendido no chão e alguns locais viram aquilo. E como vocês sabem que fofoca corre rápido, algumas pessoas ali que moravam próximo já saíram para observar o que estava acontecendo e acabaram chamando os guardas, né? Por terem ouvido os sons de batalha e visto alguns corpos pelo chão. Enquanto os guardas se aproximavam, vocês tentaram fugir, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. E acabou que o Arnoldus e o Edinaldo, tentando fugir por uma janela lá, acabam se estabanando, chutando umas latas de lixo. E são apontados pelos locais como fugitivos, né? Logo são confrontados pelos guardas que levam os dois em custódia para a delegacia ali do distrito. E além disso, né, o Ian ele fugiu invisível, mas enquanto ele estava andando pelo local, ele ouve os locais comentando sobre o caso, dizendo que encontraram alguns corpos lá pelo chão, teve de fato assassinato e que eles queriam ver uma execução logo logo dos culpados, né? Porque a execução é um evento que junta bastante público. E além disso, a USA e o Moondog se encontram na parte de trás lá da construção e conseguem escapar também desse evento. Então vamos partir agora desses últimos eventos dessa noite. Partindo dos
dois que estão presos, né? Vocês estão sendo levados, sendo escoltados pela guarda de Waterdeep, em direção a uma delegacia do distrito, né? Essa delegacia ela é pequena, ela mantém apenas temporariamente alguns presos até que são levados para julgamento e posteriormente receber suas penas de trabalhos forçados, execução e seja lá o que for, exílio, né? Todas essas possíveis penas. Mas vocês são escoltados até o local. Né? Chegando lá no local é um pequena construção onde os guardas eles tanto passam tempo lá, alguns descansam e mantêm o seu equipamento, né? Como também tem um pequeno celeiro ao lado onde os grifos eles são alimentados e também mantém alguns cavalos no local. E no subsolo desse local tem uma pequena masmorra com algumas células para manter alguns presos, né? E ao chegar lá, vocês são mantidos em celas separadas, onde vocês não conseguem se ver, né? Porque tem paredes grossas de pedra separando vocês e as celas são fechadas, só tem uma porta que é feita de madeira com travas de aço, né? A todo o redor dela. E os guardas colocam vocês lá e já ficam a postos observando. E vocês ouvem logo de cara uma voz de alguém que fica gritando, falando: Maria, Maria, quando é que você vem me soltar? Eu disse que eu não ia beber mais, mas meus amigos eles me deram uma garrafa de rum muito boa. Eu não resisti, eu tive que dar um trago. E acabei me envolvendo numa briga. Maria, venha me soltar, por favor, meu amor. E um bêbado lá gritando e Puta que Olha- pariu, não basta estar preso, olha- né? se lamuriando lá, né? Pô, Então, o que é que vocês pretendem agora? Vão querer fazer alguma coisa ou vão esperar as ações? cara, Então, fala aí, Arnaldo. não, eu ia perguntar se eu consigo talvez me comunicar com o Arnolds, sei lá, por algum código de Morse batendo na parede, alguma coisa assim, ou na porta. Ou não tem como ouvir. Eu consigo perceber alguma coisa assim desse tipo? Assim, tipo, vocês podem ter tentado falar, né? Tipo, saber se vocês estão no mesmo ambiente e tudo mais. Vocês sabem que estão porque você fala, Edinaldo, e o Arnolds, você ouve ele falando, né? E chamando seu nome, mas logo o guarda ele vai repreender vocês. Ele fala, ei, silêncio, vocês não têm direito de ficar conversando aqui. Amanhã pela manhã vocês serão questionados pela autoridade local. E então vocês terão a chance de fazerem suas defesas, mas até então vocês têm que ficar em silêncio. Mas aí quando o guarda vem, eu consigo identificar se ele tem o cinto com as chaves no bolso? Não É é bem carcereiro, né? assim, não é bem assim que funciona, né? As chaves, elas sempre ficam do lado de fora da cela. Então alguém tem que entrar com a chave e abrir a cela. Esse guarda ele fica lá dentro para contenção de dano, né? Tipo, ocorrer alguma coisa, ele vai dar o primeiro embate. Mas ele não detém a chave. Porque seria fácil como é demais, que eu né? Alguém porto? chegar Como lá é e... que eu... Não, tá. Eu tô questionando, né? A gente não sabe como é que é a situação desse reino aqui, né, cara? Vai que, né? Mas assim, qual é o porte desse rapaz? Eu quero saber o porte dele. É pequeno, Eu quero saber médio, o porte, não. Eu sei que ele vai ser o primeiro a morrer. Ele é um... Você percebe que ele é um humano, né? Ele tem um porte assim de um guarda comum, não é nenhum marombeiro, nem um cara fortão, né? Mas ele usa uma armadura mais leve do que a dos outros guardas, como se fosse uma armadura do carcereiro aqui. E ele é mais um cara que fica observando. Ele não usa armas ou espada, ele só usa um porrete assim pendurado na cintura.
E ele só tá lá sentado numa cadeirinha, lendo alguns pergaminhos, algumas coisas. E passando o tempo, né, ali. Enquanto ele observa a movimentação das células. Consigo observar algum. Tipo, alguma falha na porta? Se é velho, se tem alguma falha, tipo, que eu consigo explorar, ou tipo, é uma prisão bem robusta mesmo, difícil de escapar e tal. Tipo, alguma coisa desse tipo? Tem alguma janelinha, alguma coisa, Ela tipo, pra fora? ela tem uma janela pra fora com barras, né? É pequena, assim, sei lá, do tamanho de uma folha A4, mais ou menos, é um quadradinho. Só para entrar ventilação e entrar um pouco de luz. Mas por ser do subsolo, você percebe que isso fica na base do piso superior, né? Então Tô você no tá alto, quase né? no nível da rua lá fora, essa janela. E olhando a estrutura da cela, é uma cela feita de pedra, como se fosse feita da base mesmo da construção, do alicerce da construção. E a porta, ela é chumbada na parede, e na rocha, né? Ela não é das melhores qualidades. Assim, você pensa que eles não colocam aqui os prisioneiros mais perigosos e mais capazes de destruir. Mas também você vê que sem as ferramentas adequadas Necessário. é muito difícil você sair aí na força bruta. É. Mas Basicamente o que está sendo dito pra gente aqui, né, é que É a que gente não vai não tem conseguir o que sair. fazer. é meio que vocês estão aí para aguardar as Julgamento. investigações preliminares, né? Porque vocês foram pegos tipo em flagrante e levados lá até que alguém faça uma investigação prévia e confronte vocês com as informações, né? Ei, galera, altera a cena do crime pra beneficiar nós, hein? O Mais Mago alguma Invisível. coisa vocês querem falar? Vocês podem tentar conversar, ter passado alguma informação, alguma coisa assim, até o cara aí e coibir, né? Isso envolve, sei lá, cada um falar 2 frases. Né? Pra ter passado alguma coisa assim. Eu quero o meu advogado. Não, eu falo pro Edinaldo, assim, falo alto, né? É, como era, primeiro eu preciso lembrar qual, tipo, aqueles caras que a gente matou lá, eles eram de qual, tipo, como é que eles eram? Eles eram Leon Drows. Elfos trolls, da né? noite. Elfos da noite. Eles Drows. eram os Drows, né? Aí vocês conseguem identificar porque eles não são pessoas são difíceis de se encontrar. Muitos Uhum. deles são estigmatizados como indivíduos sorrateiros, que não são dignos de confiança, estão sempre envolvidos com criminalidade, coisa do tipo, mas existem Drows que andam por aí, assim, não à luz do dia, porque eles têm sensibilidade à luz, né? Mas eles andam como fazendo parte da sociedade, né? Eles são Uhum. ainda estigmatizados mesmo assim, mas alguns ainda são aceitos. Uma dúvida, Tá, eu só falei. rapidinho. Esses Drows, eles estavam disfarçados de algum cara? Tipo, eles estavam, né, na sua última batalha? O único Eles que tava disfarçado, na verdade, ele meio que criou uma ilusão sobre a aparência dele. Foi um deles, que parecia ser um conjurador, alguém mais alto nível. capaz disso, né? De fazer essas alterações. Mas a maioria deles lá, eles estavam com trajes de batalha, assim, algo couro batido e coisas mais discretas, né? Coberto por manto e tudo mais. E meio como se estivessem prontos para ação, né? Para ação no local. Eu Que eu... vou, eu vou falar alto aí, né, para o Edinaldo escutar também, né? Falando para ele assim, eu quero saber qual vai ser a cara deles quando eles descobrirem na investigação que quem matou o cara da biblioteca foram os Drows e não a gente. Pois é, Aí eu qual é a falo só sua isso. frase de novo? Pois é, só isso. Logo quando vocês falam isso, cara, tá bom, palestrinhas. Mais tarde vocês vão ter a chance de falar o que vocês querem para as autoridades.
Pô, mas será que pode ter algum drone infiltrado nessa polícia maldita aqui que querer incriminar nós? Por isso que eu Rapaz, tô pensando. se tiver, os nossos amiguinhos mágicos, eles têm que fazer uma magia pra tirar o véu da mentira aqui desse reino, porque Não, senão meu vai amigo. morrer gente aqui, sabe? Não, vai morrer gente de qualquer jeito, sendo eles ou Foi nós ele. O enforcados. seu juiz foi ele, eu vi. Ele enfiou a faca no menino. Fila da puta. Beleza, Ai, então cara. vocês passam a noite aí no local, mas enquanto isso, os seus amigos estão transitando pela rua. E entre eles, o Ian. O que é que você pretende fazer? Porra, Ian. Cara, eu acho que o mais indicado é voltar a encontrar a Usa, o velho, né? E o Pra ver Mr. se a gente. Em o Moondog aí, pra ver se a gente acha que. Se tem alguma maneira de a gente encontrar uma saída pra tirar eles da prisão, né? Eu já, eu já posso encontrar com eles com facilidade? Pode fazer o seguinte, aí, enquanto você estava descendo lá a rua, indo em direção a- ao porto, algum lugar lá que vocês montaram esse QG de vocês, você percebe Ian, eles andando assim, descendo a rua, os dois conversando, né? Trocando ideia. E descendo a rua. Sobre o que o Moondog e a Usa estariam trocando ideia, assim, conversando nesse momento. E aí usa. Calma, eu estava mastigando. Bom, eu tô falando pro Dog, né? Eu acabo falando pra ele que a saída, né, deu bem errado e tal. E aí eu tava conversando com ele o que que a gente poderia fazer pra. Primeiro, onde que fica esse lugar que eles estão presos, né? Que a gente nem sabe onde é que fica esse canto. Então, tipo, a gente tá. A ideia da gente inicial é, tipo, ficar. Se esconder, pelo menos, assim, um dia, né? Porque a gente sabe que tem uma galera, eu falo com o Moondog que tem um cara que me viu e tal, né? Que a minha descrição também não vai ser muito difícil de ser feita. Eu falo pra ele que a gente precisa esperar um tempo pra ver se a gente não tá sendo seguido e se não vai dar ruim pra gente. E a gente deve um jeito de achar esse lugar, saber da estrutura de lá, se tem alguma forma. Primeiro, saber onde que fica. E depois, tipo, primeiro a gente tem que saber onde é que os meninos estão. O que que rolou, onde é que eles estão, se eles estão no mesmo lugar. Enfim, é mais uma forma mais cuidadosa da gente tentar reaver nossos amigos. Eu E completo, aí né, que a eu gente falo com o precisa. Moondog, né, velho? E agora? O que que a gente vai fazer, macho? Porque eu não tenho muito o que fazer de invadir lugar, de saber de alguma coisa, saber do lugar, como é que é. Então, tô sem ideia do que a gente pode fazer. Sim, primeiro a gente precisa encontrar eles, né? Ver como que é, ver se a gente consegue jogar um pombo correio lá e ter alguma informação deles. Eu posso tentar falar com algum animal e sair procurando eles e Pequeno, a gente precisa ir lá em alguma noite, quando ninguém estiver por perto, assim, a gente ver se tem algum acesso que a gente poderia serrar ali com uma limazinha, alguma barra, alguma grade e tirar ele de lá, né? Mas primeiro a gente precisa encontrar e ver como é que é. Vai que é só um muro de pedra. E aí a gente entrega a Deus, aí eles morrem mesmo. O que eu também chego. posso tentar fazer, né? É encontrar alguém. A gente achando a localização certa da prisão, né, eu posso tentar persuadir alguém, convencer alguém a se encantar por mim e tentar, não sei, achar alguma. Pelo menos saber onde eles estão presos, né? Alguma coisa assim, né? O que eu posso fazer. Só falta o mestre falar que quem cuida da prisão, os guardas da prisão são todos eunucos, né?
Eu chego nesse momento aí. Isso, você se aproxima, eles dois São os estão eunucos. conversando sobre. Aí eu já chego e digo, meu Deus, que situação, hein? Pois é, deu ruim demais. Pensei que você tivesse sido preso junto. Claro que não. Eu saí invisível. Eu ainda guardei, eu tenho tô com posse do livro aqui, né? Mas é o seguinte, eu escutei um dos guardas falando que não importa se eles forem inocentados, alguém vai ter que pagar pelo crime. E como eles foram pegos saindo, provavelmente vai ter uma acusação bem grave em cima deles. É o que eu imagino. A gente pode tentar por duas maneiras. Eu ouvi, talvez vocês cochichando aí. Se a gente tirar eles da prisão, eles vão ser fugitivos. Nós podemos ficar também como pessoas que ajudaram na fuga deles. Se a gente fizer o contrário, e pela lei, a gente pode tentar descobrir quem é o acusador e tentar fazer uma defesa, né, das acusações. Posso entrar em contato com meu, meu clã, vamos dizer assim, né? A galera que trabalha, né? Como é que chama? Esqueci já. O A jurídico do guilda. Blacklock, né? É. Saber se a guilda pode nos fornecer algum tipo de ajuda. Afinal, estamos em uma missão muito maior, que envolve muito mais coisas aqui, até artefatos. E é com esses elfos aqui por perto, não me resta dúvidas. Mas eu acho que tem alguém muito importante que já sabe que estamos aqui. Eu não sei quem é essa pessoa. E aí? Que decisão vocês querem tomar? Vocês querem tirar os nossos amigos à força? Ou vocês querem fazer esse joguinho deles, jogar o joguinho deles? Ian, eu acho que é uma boa ideia a gente tentar pela lei, mas se nada der certo, o jeito vai ser Matar todo mundo. matar todo mundo. Jogar uma bola de fogo no presídio. O jeito vai Cidade ser toda, jogar né? nada. É, eu não sei se a gente consegue salvar eles pela lei. Não. A cidade parece que tá sedenta de sangue aí. Não sei qual vai ser o destino dos nossos amigos aí. Eu não me importaria de ter uma ficha criminal a essa altura da minha vida, mas a gente vê o que vai Sem fazer. mais nada a perder. Vamos tentar salvar eles dentro da lei, né? Se não der certo, porrada aí. Se Beleza. der certo, a gente tem os críticos do mundo. Então vamos sair na surdina. Vamos dormir. Deixa eles amargando lá uma noite na prisão. E amanhã a gente colhe novas informações e vê quando é que vai ser o julgamento deles. Fechou. Beleza, então vocês vão pra onde? Vocês vão passar a noite onde? Ah, vamos numa estalagem aí, né? Pode ser na mesma que vocês estavam antes, lá onde comeram lá codorna estufada, como é que eu esqueci já? A torta de codorna. O Dorna mágico. Beleza, então vocês vão lá, passam a noite na estalagem, certo? Então, algumas horas se Travou? passam, desde que Passa uma noite. o ocorrido aconteceu, né? E pela manhã logo cedo, chega até a cela lá onde vocês estão. O guarda, vocês ouvem lá o guarda abrindo a cela. E de frente para a cela um homem. Ele bem trajado, né? Vocês percebem logo que ele trata de alguém possivelmente da alta sociedade. Então, alguém
Tá desconectando. A internet. É. A internet caiu. Tá ouvindo o menino? Porque aqui a internet tá. Mas tá desconectado aqui. Conexão bem sucedida. Discord aqui. O Discord quer conectar amanhã. Vou conectar, tá com internet. Não, mas Serdão não tá comigo não. Tá rodando lá no... Mas é o Discord mesmo que não tá aí. Eu já fiz. Então, eu fiz isso. Olha esse bicho. Mas só não consigo aqui. No outro consigo. Olha só. Pede o pessoal descer para o canal de bar. Opa, Tá me ouvindo? tô sim. Pois é, eu não tô conseguindo conectar no canal de voz. Não sei o que diabo é isso. Né? Ah, é isso aí, meu irmão. Foi silenciado, não? Não, é porque eu entro aqui no bicho, ele dá conectando e não fecha a conexão, né? Não termina de conectar. Fala, meu Deus. Deram um port lá eu vou lá de novo canal pra do ver se tá ok. agora foi. Agora eu consegui conectar lá. Não tem que cara aí. Muda o nome É pra Discord. Faz o L. Pra ver se Faz o funciona. L aí. Faz o L aí. Tem que vir agora o Moondog lá, ele tem que vir igual o bicho lá, o xamã, né, lá da Caps. Ele tem que vir e falar: matar orc em mês de lua cheia, dá azar. Vila será destruída, sei lá. A porra do tipo. Tem algum eclipse aí, grande? Rapaz, não. Se tiver, é Não bom tem matar a magia, gente não. Make enforcado. Eclipse aí, Make Eclipse Great Again aí, sei lá, pô. Porra, não quer nada, né, filha da puta? Vocês ouviram até que parte? Sangue. Nada, É. mas nem lembro, mas. Nem lembro mais. Mas resumindo, né? É o Passou Moondog o e a dia. Uzuyan, eles vão lá pra estalagem. Torta de Codorna, lembrei. E passei algumas horas, né? E
Já próximo do sol nascer, vocês que estão lá presos nas celas, vocês ouvem uma movimentação. Eita. Vocês ouvem passos surgindo no corredor. Pode dormir. Todos podem marcar aí o descanso, isso não vai mudar o efeito. Parar umas magias boas aqui. E Pode dormir vocês na prisão ouvem também? passos, né? Caminhando lá em direção ao corredor. E de repente, Arnoldo, você ouve o ferrolho lá da sua cela se mexendo e a porta se abrindo. E de frente à porta, você vê uma pequena figura. Assim, você olha assim de cara, não deveria ser, não pode ser um anão porque ele é franzino demais, mas é uma criatura pequena. Ela com barba longa, bigode feio assim, um cabelo raspado nas laterais. Ele parece ser já tem uma certa idade, né? E ele olha pra você, aí faz um aceno de cabeça, né? Aí, muito prazer, eu me chamo Kellen. Qual é o seu nome, senhor? Eu já escutei esse nome antes, não? Meu nome é Arnaldo. Senhor Arnaldo. Sakumani? Eu sou o representante Ah, Defensoria Pública. Tô do ligado. governo, exato. Eu Tá que pariu, né? fui contatado pelo governo de Waterdeep, o reinado de Waterdeep, para interpelar vocês a respeito do ocorrido. O senhor estaria disposto a conversar comigo nesse momento? O que mais que eu posso fazer, né? Bem, você é um homem livre, imagino eu. Você pode apenas dizer não e permanecer aqui deitado na sua cama de palha. Mas saiba que isso contará nos registros no momento do seu julgamento. Uhum. O que você diz? Não, eu sei que o senhor, como meu defensor, né? O senhor aparentemente tem o objetivo de, né, que eu seja absolvido, correto? Vamos ser sinceros aqui, senhor. Eu não estou aqui para defender. Eu vou apenas reunir as informações que você teria a passar para um júri. Vou escrever, tomar nota do que você disse e confrontá-lo com algumas informações que eu já tenho a respeito do ocorrido. É mais como se fosse uma análise preliminar do seu envolvimento e do crime que aconteceu. Mestre, eu consigo, por essa conversa dele, né? Eu consigo identificar que ele realmente está falando a verdade, assim, ele está aparentando que ele está falando a verdade, que ele aparenta ser quem ele diz ser mesmo. Bem, você pode fazer um testezinho de... Como é que é o nome da perícia? Insight, Insight, exato. Faz aquela leitura fria, como diz. Bem, até onde você sabe ler as pessoas, ele parece estar falando com bastante confiança, né? E bastante seriedade para parecer ser uma tentativa de ludibriar você, né? E também ele está acompanhado pelos guardas, ele ostenta um broche com o símbolo da cidade, né? Como se fosse um servidor público, digamos assim, né? Do local. Mas é comissionado ou é... Com certeza é comissionado. Porque se mudar o rei, pode ser que ele não esteja mais aí. Tá, eu vou fazer uma pergunta para ele assim, tipo, como é que é seu nome mesmo? Me chamo Kellen Lunny. Kellen, Isso. tá. E você trabalha para o governo daqui, correto? Sim, trabalho para a realeza de Waterdeep. Tá. Aliança dos Lordes.
o... eu tô aqui pensando algumas coisas. Aí. Eu vou soltar para ele assim, né? Que, bem, eu fui preso injustamente, né? Porque eu acredito que eu não tô preso aqui. Eu acredito que eu tô sendo incriminado aqui, basicamente, pela morte do bibliotecário lá, né? E não por causa da morte dos Drolls lá que a gente matou, né? Obviamente. Só que eu acredito é que ninguém parou para olhar isso ainda, né? Vocês estão aqui me prenderam dizendo que a gente matou pessoas inocentes aqui, mas a gente só matou bandido, né? Senhor Arnoldo, eu acho que o senhor está se precipitando demais na sua análise. No senhor e o senhor, seu amigo, vocês foram pegos em flagrante, tentando apreender fuga de um local de um crime, e vocês foram escoltados pelos guardas para prestar depoimento. Só que, como nós não sabemos quem são vocês, suas ações, o que é que vocês pretendem, e se for de fato você ou se seu amigo que cometeram aquele assassinato no local, nós precisamos manter vocês encarcerados. Beleza, mas quantos corpos foram encontrados no local? Você já tem essa informação? Por que a gente tá aqui? Qual foi o crime? Senhor, Primeiramente, me diga qual foi o crime que a gente cometeu, porque, permita-me novamente, né? concluir minha, Conclua, conclua. minha frase aqui, meu pensamento. E o que eu estou aqui nesse momento fazendo é tirando do senhor o seu depoimento inicial. Perfeito. Eu aqui como delegado desse distrito, eu tenho a obrigação de reportar o que aconteceu para a coroa, para o reino de Waterdeep. Perfeito. Para que então, no futuro, vocês sejam julgados pela corte de Waterdeep. Perfeito. Mas até então, vocês são suspeitos e vocês não podem estar por aí trafegando livremente pela rua. Perfeito. Eu entendi isso. Prisão preventiva, meu amigo. Isso Certo? aí eu então, entendi. vamos aos seus questionamentos. O senhor afirma que vocês estão presos aqui. Travou de novo. Vê? Tá me ouvindo, não? Agora eu tô. O senhor afirma que vocês estão presos aqui pelo fato do assassinato do bibliotecário Aroma. É isso aí que eu tô supondo, né? Porque se a galera entrou lá e matou o bibliotecário e a gente chegou depois, né? Vocês com certeza vão achar que foi a gente que matou. Bem, faz parte da investigação levantar hipótese. Agora eu quero saber quantos corpos a investigação encontrou lá. Porque com certeza não tinha só o corpo do bibliotecário. Não tinha apenas o corpo do bibliotecário. Então, Mas, com relação ao ocorrido, o senhor afirma que chegou no local e já encontrou ele na situação lá, preso na a parede, com a garganta cortada e de posse daqueles indivíduos que foram mortos lá, aqueles Drow. a gente chegou lá, ele já estava morto e a gente foi e matou os Drolls. Qual eram as intenções de vocês no local? O que é que vocês pretendiam fazer lá? A gente recebeu uma referência de que esse bibliotecário podia ajudar a gente na análise de um documento que a gente recebeu. Né? A gente faz comércio, né? E faz de tudo, né? A gente faz de tudo. Tanto leva mercadoria, traz mercadoria, escolta comboio, quanto faz entrega de documento também. A gente entregou o documento para ele fazer uma análise que tinha um pedido e simplesmente
A gente chegou, o cara tinha morrido. Aí foi-se embora o documento, foi-se embora o bibliotecário e agora a gente tá aqui na prisão, né? Bem, então, no caso, você procurou o senhor Aruma para serviço. Sim, perfeito. Ok. E você procurou no mesmo dia que aconteceu o fato? Mas eu não lembro, foi no mesmo dia? Eu não lembro, foi no mesmo dia. Se eu lembrasse, se eu lembrasse, eu saberia falar pra ele aqui, mas eu preciso. A gente deixou o livro com ele, aí ele pediu um tempo, que a gente até ficou com receio de deixar lá, e depois a gente foi procurar um lugar Uhum. pra dormir e tal. Não foi no mesmo dia. Ah, tá. É, não foi no mesmo dia. A gente deixou o documento lá com ele. E aí foi, ele precisava de um tempo para analisar e dar uma resposta, e a gente foi resolver outras coisas, e quando voltou, tava lá a merda feita, né? Tu pode falar do vinho, pô, de como que ele recebeu a gente. Tipo, Olha aí o. não pode não? Um Não álibi, pode, né? não. Você não está no local, então. Lembrar de dados que passaram, assim, tipo, gerais, pode, mas falar diretamente aí já é sair do personagem. Aprendeu com os advogados. Aí ele continua, né? Ele fala, então, esses indivíduos que teriam assassinado o Senhor Aroma, eles confrontaram vocês diretamente ou eles estavam à procura de mais alguma coisa no momento que vocês chegaram? O que parecia é que eles estavam em busca de alguma coisa dentro do escritório deles, né? Do bibliotecário. É tanto que estava tudo revirado lá e aparentemente aí quando é tanto que tem uma das coisas que aconteceu é que a gente não sabe exatamente, pelo menos eu não sei o que que aconteceu, porque ele tem um negócio de um cofre dele lá, né? Eu não sei se o bibliotecário deixou as coisas no cofre ou qualquer coisa do tipo, mas o que parecia era que eles estavam tentando encontrar onde é que era esse cofre, né? Para ver se parece assim que eles estavam buscando algum documento ou alguma coisa que o bibliotecário tinha em mãos ou que eles tinham sabido que o bibliotecário ia ter em mãos. Entendo. E quantos eram os indivíduos que vocês encontraram no local? Eram três ou eram quatro? É quatro, né? Ixi. Eram quatro indivíduos. Pois bem. Foi de. Acho que dois a gente matou dentro da biblioteca e dois foram fora. Não foi um fora, não. Não, acho que foi mais. Acho que eram cinco, não? Eram cinco. Teve. Então Tinha um mago, foram três do lado de dentro e dois do lado de fora. tinha um mago, dois range, dois espadachinha. Acho que eram cinco. Eram cinco, é. Ok. Existe mais alguma informação que o senhor gostaria de disponibilizar? Seria de ajuda no julgamento de vocês? Alguém que vocês gostariam de procurar para promover a defesa de vocês ou coisa do tipo? Isso seria bom, né? Procurar alguém pra defesa. Tem um senhor que ele parece um mendigo que ele presenciou lá as cenas de. Que acho que ele pode testemunhar a favor. Ele tava lá na biblioteca, esse senhor. Ele parece um morador de rua. Só não lembro o nome dele. Que as pessoas, Um dog pessoas pode que dar estavam conta disso vendo aí. Mandar como ele. como a torre ela é circular, né? Tinha o pessoal que estava vendo de um lado, que foi o lado que a gente acabou saindo, só que, tipo, aconteceram muitas outras coisas nesse meio tempo de combate que acabou acontecendo do outro lado, né?
Então, o pessoal que viu aí e falou que foram eles, não sei o quê, porque viram a gente saindo do outro lado, mas a briga e os corpos lá dos Drows que foram mortos ficaram do outro lado, né? E aí fica esse burburinho aí da população e ficar achando que a gente simplesmente entrou lá e fez acontecer e tentou fugir, sabe? Então, pelo que você falou, o senhor, aí ele aponta pra você, Edinaldo. Qual o seu nome? Edinaldo the Giant. Senhor Edinaldo, o senhor acabou de afirmar que existia mais alguém com vocês. Não com a gente. Negativo. Você Existia. falou A de gente um falou, não. senhor, um morador de rua que estava na Ele biblioteca com viu. vocês. Ele Não, viu, ele não. estava Ele na viu, biblioteca. ele tá. Ele viu, presenciou, mas não era nosso conhecido. O senhor poderia me descrevê-lo, por favor? Bom, que eu me lembre, ele era um velho. Sim, velho eu também sou. Mas eu quero que você me descreva se ele tem barba, se ele tem cabelo, se ele. Qual roupa que ele vestia, se ele tem alguma cicatriz, algo que eu possa identificar. Que eu me lembro, ele era um velho. E eu acho que era isso. Mas se eu conseguir vê-lo, pode ser que eu identifique eles. Imagino Não é que possível. sim. Imagino que você identificaria. Pois bem. Eu acho que eu tenho informações suficientes aqui. Pelo o andar das investigações, imagino que vocês terão um encontro com as autoridades em mais ou menos uns 2 dias. Até então, vocês ficarão aqui sob custódia da nossa guarda. E nós tentaremos encontrar esse senhor morador de rua que você for. Beleza. Fico no aguardo. Então, boa estadia. Igualmente. Passar bem. Porque as celas estão fechadas, né, pelos guardas. Enquanto ele tá saindo, né, ele fala para um dos guardas que tá acompanhando ele, fala: tem uma geral lá pelo setor baixo da cidade, vejam se vocês encontram esse senhor velho, mendigo aí que escreveu. Sei que você vai encontrar centenas deles, mas eu confio no seu falho. E ele sai. Fora do outro lado da cidade, na taverna, o Ian, Usa e Moondog, o que é que vocês pretendem fazer? Eu já falei, acho que tipo, a gente procurar um pessoal Advogado. dos advogados aí, pessoas que podem ajudar a gente a reverter essa situação pela lei, né? Tem que ser um Então, cara que eu- fala. Você sabe com quem você tá falando? Putz, se não tiver, vai ser um de nós aqui que vai ter que inventar que é defensor e descer a letra lá. Se o negócio pegar fogo, vocês revelam pra todo mundo. É igual One Piece. Existe um artefato de Netheril perdido na cidade. É verdade, esse bilhete. Ó, mestre, o que eu tô pensando aqui? Será que o diálogo a seguir viria naturalmente da minha cabeça sem eu saber do que o cara falou com os presos agora? Mondoga, eu vou falar só uma coisa Ó. pra você. O Edinaldo tomou fez você tomar no cu agora. Porque ele não tava querendo citar ninguém. Aí ele vai, não, tava lá com a gente. Pronto, fudeu, cara. Olha só. Mas eu não descrevi Aí, as a gente- características Não, do velho. E, ó, vamos lá. Se o Moondog aparecer na minha frente, eu vou dedurar, vou dizer, foi o Edinaldo. Resolva com ele, né? Eu É. vou
O cabrito tatu, então, porra. A gente tá lá conversando, né? Mas como é que a gente vai fazer pra defender eles? Vocês não acham que as pessoas Então, vão... vamos primeiro saber como é que é o lance, né, nessa cidade. Vocês vão ser julgados, se eles têm algum direito de defesa. Vamos atrás. Mas como que a gente vai chegar lá e dizer o que a gente Não, conhece a gente não eles, vai que a gente atrás. tava Vamos... lá? Primeiro a gente vai atrás do pessoal da minha guilda. Pode ser que eles saibam o lugar aqui da guilda deve saber como opera aqui essa cidade. É isso que a gente vai fazer. E Será aí a que gente não pega seria- algumas dicas aí. Será que não seria legal a gente se disfarçar de moradores locais? Que você acha que a gente vai lá como que a gente conhece eles, a gente é guerreiro também. Eu já tô pensando em jogar essas minhas luvas aqui em algum canto escondido aqui do bar e usar minhas vestimentas antigas. E aí, mas cola Pode essa? Não fazer cola? isso. Andar bem vestido, porra. Aí não é morador de É o contrário, né? Ele tem que andar bem vestido. Cola, mexe, eu tá desarmado, todo parecendo um morador local aqui, só porque eu quis, não tive Não, nenhum vocês passarinho podem- me contou nada. Vocês podem tentar se disfarçar aí, isso não é problema não. Sem motivo nenhum, assim. Mas enquanto vocês estavam conversando, Mundok, você sente sua orelha ficar quente. Como se alguém estivesse falando de você. Eita, Edinaldo. Lá na sua tribo, Errou. sempre que alguém dizia que tava com a orelha quente, assim, é porque parece que alguém tava falando dela no momento. Eu começo a ficar inquieto, né? Aquela sensação ruim, assim. Paz, aconteceu alguma coisa aí. Eu não sei o que é. Certo? Então vocês Tem vão como saber, procurar a guilda do Blacklock. Seria isso? Isso. Usa, quer fazer alguma coisa? Rezar? Vamos contigo. Oi. Reza E a aí? lenda. O que você quer fazer? Quer ir fazer alguma coisa diferente do que a gente vai fazer? Eu não. E uma coisa que eu gostaria de fazer no momento é esconder meu rabo e minha cabeça. Eu acho que eu fiquei um pouco receosa de andar por aí, porque teve pessoas que me viram fugindo de lá. A minha orelha esquentou também aqui. Minha avó já dizia que isso é quando alguém tá falando da gente. Não acredito muito nessas superstições, não, mas Com certeza já estão batendo os dentes aí, entregando Deus e o mundo. Eu aposto que o Arnoldos deve estar falando. aquele brutamonte deve estar falando tudo mesmo. Mas eu sigo a ideia de vocês aí. Então bora. Bora Vocês atrás vão se do. disfarçar, né? É, tá aí, eu vou tentar disfarçar aqui o melhor que eu conseguir pra Beleza. não ser reconhecida. Assim, Eu boto minha capa, né? Tô ali todo cidadão normal. Foi visto. Então eu fico com o meu manto mesmo aí. Eu fui invisibilidade. Então eu tô de boa. Tô relax. então, tipo, vocês percebem que é fácil se mesclar à população local, né? Principalmente se vocês andam pela parte mais pobre da cidade. Vocês percebem que tem outras pessoas que parecem estar andando mais pelas sombras mesmo, né? Pra não querer ficar tanto na vista. E até vocês chegarem lá na guilda. Quando chegando na guilda, Ian, você se apresenta, né, lá. E rapidamente você é chamado para a sala lá da representante, né, da guilda. Vou pegar aqui o nome dela aqui. Eu esqueci. Milvia, né, aquela Tiflin. Rapidamente ela bota você para dentro, né, a secretária dela. E quando ela lhe vê, ela rapidamente ela já fala, o que é que aconteceu, Ian? O que é que aconteceu? Aroma está morto. E ele estava cercado por cadáveres de Drows. Exatamente. Aí eu conto, né? A gente chegou lá, a gente foi surpreendido por esse grupo de Drows que
já sabiam quais eram as nossas intenções. E eles estavam procurando pelo mesmo que a gente. Os artefatos perdidos de Netheril. Então Nós ele, travamos uma batalha. Infelizmente não conseguimos ajudar Aromar. Ele já tinha partido dessa. Melhor. será que eles chegaram a Arumar seguindo vocês? Com certeza. E eu ainda digo mais. Pode ser que essa cidade tenha algum representante deles. Eles não andariam assim à luz do dia sem serem notados. Algo encoberta as ações desses Drows. Pode ser alguma ideia maluca que eu tenho, mas pode ser isso que está acontecendo. Então eu vim aqui para também tentar entender como é que vai ser o caso dos nossos dois companheiros. Se eles foram pegos, conseguiram escapar furtivamente e acabaram sendo levados pela guarda do local. Como Então, funciona na cidade os inquéritos? Eles têm direito à defesa? Eu escutei os próprios guardas já comentando que eles seriam facilmente acusados, já que não foi capturado nenhuma outra pessoa no lugar. aqui ainda temos os casos de execução, dependendo do crime. E assassinato é um desses casos que sofrem a pena de execução. Então, A gente tá no Quem Texas, decreta né? a execução é o rei do local. bem, aqui em Águas Profundas nós temos um júri formado por nobres locais Puta. e eles são representantes de algumas castas e alguns distritos e eles quem fazem que decidem baseado no que foi relatado pelos investigadores do local e também muitos deles ouvem a comoção popular, né? Por justiça e tudo mais. Se E for no pela caso, comoção popular, os dois irão morrer. Ah, aí depende de quem for fazer o Charme People aí, né? A galera chegar e puxar um grito de guerra, né? Libera, libera mesmo. Aí ele solta, pô. Aí você é Barrabás ou Jesus, né, cara? Barrabás, Barrabás. Barrabás, é. Libera a guilhotina, né? mas nesse caso, como tem um envolvimento de Drows, e aqui em Águas Profundas já existiram diversos atentados feitos por eles, porque eles são os assassinos mais eficientes que existem no submundo. Eles Pois têm. é, você não acha estranho eles chegarem facilmente, darem para uma cidade extremamente movimentada, assassinarem a Aromar e ainda brigarem arranjarem confusão com o nosso grupo. Se ninguém viu essas pessoas, ninguém. Eu imagino, Ian, que você não deve conhecer a história Ah, lá vem a história, a puta que história da pariu. cidade Tenta que lá subterrânea, vem a história. a história da cidade subterrânea que temos aqui em Waterdeep, não é? Terra Oca, é. Puta que pariu. Tem uma cidade subterrânea Ele vai aqui. terminar ele vai terminar de contar essa história aí quando eu já tiver morto com o Edinaldo. É. Bem, Conta aí, mestre. aqui no subsolo de Waterdeep é conhecido que existe um complexo de câmaras e túneis que leva até uma cidade submersa que foi criada no período em que houve uma reconstrução de Águas Profundas. E hoje dizem que esse submundo ele é comandado por uma guilda que é chamada de Xanatar. É uma guilda de criminosos que
fazem comércio com o submundo, né, de artefatos misteriosos, cometem crimes. Eles meio que mantêm um controle desse submundo como se fosse uma cidade paralela a Waterdeep. Imagino que alguém facilitou a passagem desses Drolls através dessa cidade. Por isso eles chegaram tão facilmente aqui na superfície. E é dito que esses Drolls sempre praticam esses crimes vindo dessa cidade subterrânea. Então imagino que alguma facção que está envolvida, né, nesse submundo, eles estejam facilitando essa passagem dele. Pode ser não uma primeira ação deles aqui, mas imagino que eles irão fazer outras ações. Chegou até mim, algum tempo atrás, de que outras ações deles foram descobertas aqui em Águas Profundas, e parece que um desses Drolls ele foi capturado com vida. Então eu acho que esse julgamento, se ele ocorrer agora, ele pode até ocorrer em sigilo, pois ele está envolvido com um crime que nem a sociedade comum de Waterdeep conhece ainda. Então eu acho que temos uma chance de negociar ainda o perdão dos amigos de vocês com algumas ressalvas. E eu vou tentar movimentar aqui meu conhecimento, né, e minha rede aqui de aliados para chegar até esse julgamento em defesa dos amigos de vocês. Eu posso negociar com os lords de Waterdeep a participação de vocês nessas investigações. Eu agradeço imensamente. Então, não se preocupem, pois até que ocorra a próxima reunião desse júri, os amigos de vocês estão seguros na prisão. Na prisão? Seguros até demais, né? É difícil de entrar e é difícil de sair, mas quem já tá lá dentro pode movimentar os pauzinhos dele e chegar a algum resultado. Mas imagino que eles consigam se defender de alguém sorrateiro. Com certeza. Então, vocês querem Você acha que conversar eles alguma seriam, coisa? você acha que eles seriam assassinados dentro da prisão? Envolvendo esse submundo e todas essas tramas de facções criminosas, eu não duvidaria. Até mesmo vocês agora estão, Ambiente como eu hostil. posso dizer assim, em confronto direto, né? Agora eles sabem das Sabe posições de que vocês. nós já matamos os aliados deles e temos 2 que estão na prisão. Provavelmente Exatamente. eles vão achar isso como uma oportunidade de tentar, né? Isso, e agora Ou vocês então sabem que nos calar de fato. vocês sabem que tanto eles como vocês estão procurando a mesma coisa. Então, eliminar vocês no meio do percurso é uma grande vantagem para eles. Então, fiquem de olho, fiquem atentos, e até o momento desse julgamento vocês podem se confrontar. Rapaz, eu vou viver invisível. Pô, mas ninguém viu vocês. Mas não é a Cara, não galera. Não é a galera. A galera assim, o povão. Essa organização aí já sabe da gente. Já sabiam que a gente tinha um livro. Já sabiam que a gente ia falar com a Aromar. Bicho. Ah, entendi. Andar na rua já tá correndo Não, mas risco. quem falou pra gente do Aromar foi essa mulher aí da. Que é o nome dela?
esqueci aí. Enfim, essa que eu tô falando agora, né? Alô? Oi. Alô? Então, vocês Ah, querem fazer acho mais que tá. alguma coisa ou eu posso dar esse time skip? Não. Tá abaixo teu fone. O meu? É. De novo? Agora Tô muda falando aí. igual o Silvio Santos aqui, velho. Tá Tem na minha horas que boca fica aqui. bem alto, tem horas que fica bem baixo. É, então essa porcaria já deu o que tinha que dar. Tá funcionando? Agora ficou bem baixo. Olha aí, que sacanagem. E agora? Ah, agora aumentou. É um mau contato que ele tem aqui. Ah, Eu já posso avançar aqui, dar o Vai, time vai. skip, Pode. certo? Então, passam 2 dias, né, desde essa conversa e todo esse evento que aconteceu. E o Arnoldos e o Edinaldo, vocês são escoltados até uma outra parte da cidade, né? Que seria como se fosse um complexo administrativo da cidade, onde teria esse tribunal, né? Onde vocês seriam julgados. Vocês são escoltados até lá em uma carruagem. E ao chegar, vocês veem que é uma grande construção, com 2 andares, né? Pomposa, cheia de gárgulas e detalhes, né? As molduras das portas das janelas, você vê que é com uma madeira de qualidade. O lugar está bem guarnecido, repleto de guardas, né? E vocês são escoltados, passando por uma entrada lateral que leva vocês direto para uma escadaria que desce até a parte inferior dessa construção, onde tem várias celas e também tem uma parte onde ficam os guardas e que tem uma copa, né, um local lá onde faz alimentação, né, do pessoal. E vocês são posicionados em algumas celas. Mas uma coisa que vocês conseguem ver logo quando vocês estão sendo levados até esse local é que em uma outra parte, né, vizinha a essa área onde vocês estão, existe um outro lugar que está bem guarnecido, está repleto de guardas. Então as portas estão fechadas, tem 2 guardas lá na porta e mais outros 2 no início e no fim do corredor. E vocês passam por esse local, percebem que, assim, até para um local onde tem magistrados e coisas do tipo, está guarnecido demais, como se alguém muito perigoso tivesse ali para ser julgado. Vocês são levados até essa segunda parte e estão postos lá nas celas, né? Alguns minutos se passam e aquele delegado, né, o que conversou com vocês, o Kellen, ele reaparece novamente, né, escoltado por alguns guardas, e ele vai conversar com vocês, né, de senhor Arnoldo, senhor Edinaldo. Hoje é o dia do julgamento de vocês. Durante esses 2 dias foram feitas várias investigações. Nós fomos contatados por uma pessoa que ela falou em defesa dos senhores. Ela se diz membro de uma organização chamada Black Lock, que o acontecido, segundo ela, teria envolvimento com alguns outros eventos que aconteceram nos distritos vizinhos, e os senhores da Aliança dos Lords, eles permitiram que ela cursasse hoje lá no plenário para que os juízes possam deliberar sobre o caso de vocês. Pelo caso, vocês ainda são os únicos suspeitos aqui no local, né, que foram encontrados. Nós procuramos esse morador de rua que você falou, mas
tem tantos moradores de rua no setor mais pobre que a gente encheria todas essas celas aqui com eles também. Mas até o julgamento de vocês estão aqui, podem de própria vontade assumir o que aconteceu e já serem sentenciados logo de cara, ou permanecer com a versão de vocês e serem confrontados pelo juiz. Vocês estão de acordo? De acordo. Ok, então até o final do dia vocês serão convocados para depoimento lá em cima. Sessão especial extrajudicial. E simultâneo a isso, né, vocês, Ian, Usa e Mundong, vocês são contactados pela Gilvia para perguntando se vocês querem participar, né, dessa audiência que vai ocorrer lá, né, e ela vai para fazer esse discurso e tudo mais. Vocês querem ir ou vão só aguardar o resultado? Vamos, né? Vamos. Ah, Uma audiênciazinha assim é sempre bom, né? Então ela marca com vocês lá, diz qual é o local, né, onde é que fica lá. Que tem a entrada lá liberada, porque tem uma parte que é popular, né, que entra, né. Vocês podem lá observar o julgamento. Certo? Então, dá o final da tarde, né, já próximo do anoitecer. Vocês chegam no local e vocês percebem lá que está tudo organizando para os últimos julgamentos, né. Quando vocês se aproximam, vocês percebem que a guarda ela tá bem pesada no local. Tem bastante guarda, tanto fora como dentro dessa construção. Aparentemente mais do que os dias normais, né? Vocês entram e sentam lá em algumas cadeiras observando, tem outros populares observando. E lá na frente, né, próximo ao local onde fica esse juiz, está lá sentado ao lado a Milvia de um lado e do outro lado vocês veem um cara lá baixinho, de barba longa, já grisalhas, né? Todo bem arrumado e acompanhado de alguns guardas. Aparentemente é alguém importante, ligado ao governo. Tá lá para participar dessa audiência. E alguns minutos se passam e vocês veem chegando 3 indivíduos, né? Um é um anão, ele já bem velho também, ele com as barbas grisalhas e grandes, ele veste uns roubos bem pomposos, né? Cheio de colares e com uma tiara de prata reluzente, repleta de pedras preciosas. Você vê uma mulher, uma elfa, também mais velha, né? Ela com os cabelos longos e prateados, vestindo umas roupas leves, parece uma seda azul bem claro, né? E um humano, que esse tem um aspecto mais jovial, mas ele tem aquele ar de intelectual, né? Usando óculos na ponta do nariz, carregando alguns papiros e alguns tomos, né? Como se fosse um membro mais intelectual dessa corte. E os 3 sentam nessas cadeiras, né? Que fica de frente para o público. E logo quando eles aparecem, né? Os guardas começam a fazer a anunciação, né? Ele fala... todos de pé. Aí pede para todos se levantar e ele começa a anunciar os indivíduos. Primeiro ele anuncia o anão. Ele fala: recebam o senhor Tabakaza Grintor, membro executivo dos nobres da Aliança dos Nordes. E ao lado dele, né, a senhorita Irã Sanchado, membros dos Elfos das Alianças dos Nordes. E por último, o senhor Logos Dargen,
membro humano da Aliança dos Lords. Eles constituem os 3 júris que vão apreciar os casos da noite. Puta que... Aí que entrem os primeiros acusados. Aí vocês... Quem é esse primeiro condenado? Aí esses são levados lá, vocês percebem que Faz o outros L, casos cara. são julgados antes, né? É julgado antes de vocês. Mas chega um momento onde os guardas chegam na cela do Arnoldo e do Adinaldo e escoltam vocês até uma salinha que tem lá, reservada no andar superior, né? E é aquele chororô, vários caras sendo acusados, condenados ao exílio, a ser enviado para Icewind Dale, para a construção das estradas e tudo mais, né? Tem Outros muita gente lá gritando. tem as assim, famílias animada. chorando, aí tem uma mulher lá que quando o marido é condenado a limpar as ruas, ela grita lá torcendo, esse vagabundo, ele tem que levar o dinheiro para as crianças, ele só quer saber de bebedeira. Aí o cara, Maria, por favor, eu lhe amo, Maria. E vários outros casos desse tipo, né? Aí até que chega o Negócio julgamento. tipo assim, a galera quer ver a morte mesmo do cara. A galera só quer saber quando os juízes aprovam uma pena mais branda, a galera faz né? Ficar reclamando, vaiando, né? Aí chega o caso agora do Edinaldo e do Arnold. Vocês são escoltados por alguns corredores internos até chegar nesta sala. Logo quando as portas se abrem, vocês percebem lá que é uma multidão lá sentada, né? Observando o andar do julgamento. E entre esses indivíduos, você já olha assim que vocês reconhecem a Milvia, né? Vocês viram lá quando o Ian foi conversar com ela. E também vocês vê sentado lá nas filas mais atrás o Moondog, a Usa e o Ian. Vocês ficam lá de pé, de frente para esse júri. Começa o julgamento, né? Inicialmente, aquele delegado que já falou com vocês outras vezes, ele começa a relatar o caso. Ele fala, no dia 27, se eu não me engano, deixa eu olhar o calendário. Eu tirei o calendário. Mas parece que foi no dia 27 do X, diz o mês lá, né? Às 10 horas da noite, foram capturados 2 pessoas que estão aqui presentes, suspeitos do assassinato do Aaron Mar, o bibliotecário da torre de Candlekeep, e mais outros indivíduos no local. Eles foram capturados, tentando aprender fuga. Ele fala todo aquele blá blá blázão, aquele texto, né? Aí chega e diz, senhores juízes, eu apresento a vocês as provas de que eles foram os únicos indivíduos encontrados no local com vida, mas nós não temos informações concretas de que eles foram os únicos a realizarem os crimes. Um dos indivíduos afirmou que existia um terceiro no local, que seria um velho mendigo que observou o que ocorreu, mas pelo o que aconteceu lá, o que a cena do crime demonstrava, apenas esses 2 indivíduos não teriam capacidade de executar a ação que foi identificada no local. Portanto, eu, como acusação, eu peço para os senhores que mantenham a prisão dos indivíduos e possivelmente prolonguem esse julgamento para quando nós tivermos mais informações e pudéssemos concluir com melhor exatidão o que ocorreu. Aí a galera fica olhando assim, não, mata eles 2, mata, eu quero ver sangue hoje. Puxa!
Mas o L. Aí a Milvia, ela se pronuncia, né? Se apresenta, dizendo como sendo membro da- Chama o Xandão. dos Blacklock, né? E elas falam que, tipo, ela conheceu o Aroma, e o Aroma, ele era um homem peculiar que era bastante fã de enigmas e tudo mais, e possivelmente ele acabou sendo assassinado por alguém que gostaria de ter informações que ele conseguiu identificar. E segundo o que foi relatado, os dois indivíduos eles levaram alguns enigmas para o Aroma e possivelmente eles chegaram lá para receber alguma informação e acabaram se deparando com o ocorrido. Então, ela acredita que eles são tão vítimas como o próprio Aroma foi, né? De terem presenciado um crime que ocorreu ali e os possíveis assassinos ainda estavam no local quando eles chegaram. Aí você vê que depois que ela termina de falar tudo, a galera começa lá, uivar é pra mulher, eles começam a zombar dizendo, Vai. mentira dela, mata logo esses dois aí, pelo menos um deles. Pega esse daí, esse grandão, Aí começa a fazer zoação lá, tipo com a ordem. Aí o cara vai, o anão ele se levanta e diz, ordem no local. Nós aqui temos o intuito de ser justos com o julgamento. E segundo os relatos de ambos, tanto a acusação quanto a defesa, nós não temos dados conclusivos sobre o ocorrido. Porém, ainda precisamos de mais tempo para concluir essas investigações. Então, seguindo o pedido da acusação, nós vamos postergar essa conclusão e nosso veredito para os julgamentos da próxima semana. Então, aguardem a próxima chamada. A galera começa a vaiar, né? E vocês dois são levados de volta para Mais uma semana de chilindró. o subsolo. E, tipo, o pessoal começa a se dispersar, né? Como se fosse a última julgamento do local. E a Milvia, ela vai no encontro de vocês três, né? Vocês que estão lá no meio da plateia. E ela se aproxima de vocês, leva vocês até um canto mais reservado e fala: eu consegui uma audiência com alguns membros da Aliança dos Lords e eles informaram que é verdade que existiu um capturado dos Drows e eles aceitaram uma audiência para nós formalizarmos um pedido de perdão aos seus amigos em troca de eles entrarem em meio que uma expedição Expedição em da nome morte. da Aliança dos Lords. Pelo que eu fiquei sabendo das minhas fontes, parece que alguns desses Drows eles invadiram os cofres reais à procura de um artefato e um deles acabou sendo aprisionado. Mas o artefato, infelizmente, ele foi levado. E os Lords, eles querem esse artefato de volta. Então, eu tô tentando negociar para que os amigos de vocês, eles entrem nessa missão de resgate desse artefato em troca da liberdade deles. E lá vamos nós mais uma vez. Mas até então, não temos nada certo. É apenas uma especulação minha. Aí, nesse momento, né, vocês... Aí, enquanto conversa ali, o Arnoldos e o Ednaldo, vocês são levados de volta pra cela lá embaixo.
Só que quando vocês retornam lá, que estão sendo presos, né, nas celas, vocês escutam um barulho peculiar. Barulho que vocês que já mataram muitas pessoas, vocês conhecem. É o som de uma garganta sendo cortada. E nesse momento, o guarda que tá fechando a cela de vocês, ele olha pra trás e ele vê uma criatura, assim, vocês também veem, saindo Eu das grito, sombras. mestre, eu grito e chamo por mais guardas. Nesse momento já. Enquanto você tá gritando, você vê que esse guarda ele tá olhando assim, meio assustado pra trás, você vê saindo das sombras uma criatura que você já viu antes, em algum momento da sua vida. É uma criatura pálida, sem cabelo, sem sobrancelhas, com as orelhas pontudas. Ela arrasta algumas correntes que estão enroladas nos braços e veste uma roupa completamente preta, de couro. E Vampiro! acompanhado dela, umas criaturas com uma aparência metálica, meio mecanoide. Essas criaturas saem da sombra e pulam em direção a esses guardas, e eles que estão degolando os guardas. Enquanto ela anda calmamente em direção àquela porta que estava guarnecida, que vocês viam ontem, e ela abre a porta. Do outro lado vocês conseguem ver uma criatura lá sentada em uma cela reservada lá sozinha e de cabeça baixa. Essa criatura, ela tem a pele enegrecida, assim, quase acinzentada, os cabelos longos e brancos, e ela bate o pé num ritmo bem marcado. A pessoa que está lá sentada na cela, vou pegar uma foto dela aqui. Ela é essa pessoa aqui. Aqui. O ar. Conseguem ver aí. E assim, mestre, eu estou a plenos pulmões. Eu estou a plenos pulmões há 5 minutos gritando, chamando por guardas. Essa é a que tá na cela. Mas a que saiu das sombras, acompanhada pelas criaturas mecanoides, é essa daqui. Pô, será que é aquela bicha que apareceu no barco? Rapaz, eu vou dizer que o Arnold lembrou daquele tempo que ele tava amaldiçoado. Ah, era aquela bicha mesmo, ó. Eita porra. Então essa é a criatura que sai das sombras e ela sai caminhando lentamente, indo em direção a um guarda, pegando um molho de chaves e indo abrir a cela do Drow. Eita porra. E aí eu tô aqui, porra. E as criaturas mecanoides que vocês veem são velhos conhecidos de vocês também. Bicho, os autômatos lá. Puta que pariu. Exatamente. Você vê 4 Tá. dessas criaturas, Caralho. elas saltando pra cima dos guardas, enfiando essas facas no pescoço dele, enquanto ela anda lá lentamente. E nesse momento vocês veem que o guarda que tava pra fechar a cela de vocês, ele já saca a espada e vai partindo pra cima de uma dessas criaturas. E começa aquela luta, né? E enquanto você gritava, Arnold, outros guardas começam a gritar também. Estamos sendo invadidos! Estamos sendo invadidos! E um sino começa a tocar. Esse sino começa a tocar freneticamente do lado de fora. E vocês que estão lá na parte superior, vocês começam a perceber que algo como se nuvens estivesse cobrindo o céu, começa a escurecer todo o ambiente ao redor. E vocês veem aquela mesma névoa que vocês viram quando foram atacados no barco naquele dia, por essas mesmas criaturas mecanoides. E aqui a gente vai encerrar a sessão de hoje.
nesse Ou momento. seja, ainda na cadeia e com possibilidade de ficar mais tempo ainda, né? E Adelino, o que, que tu achou dessa aranha aí, ó? Gatinha, hein? Tem 4 olhos, né? Será que ela tem mais uma maldição assim pra. Pra lhe tacar? Ah, e maldição, Ela tá nascendo negócio as mal patas da aranha. olhado, esse negócio de bronquita, Bicho, ó, já passei por tudo, tá ligado? O que vier aí, meu irmão, tá tranquilo. Eu só quero uma arma, tá ligado? Aliás, nem arma. Se alguém chegar Precisa. perto de mim aqui, eu disparo a fúria, já tem que pôr aí Vai na mão, né? na mão. Então, próxima sessão a gente vai iniciar nesse combate. E o combate aí vai depender de vocês, como vocês vão querer agir. Mas ele vai ocorrer meio que simultaneamente, né? Um no subsolo e um na parte superior. Aí a gente pode fazer uma divisão disso, ou vocês tentarem uma estratégia, a gente pode fazer uma tentativa de fuga do Arnold e do Edinaldo, para ver se vocês chegam e se reencontram. Mas isso aí a gente vai saber na próxima sessão. Eu só não entendi uma coisa, mestre. A gente tá na cela já, né? Vocês estavam sendo levados para a cela. O cara Mas lá. a gente não tá na cela. Não, vocês estão, mas a cela tá aberta, né? Ele tava fechando a cela Uhum. no momento que aconteceu tudo isso. Ou seja, Beleza. não deu tempo de fechar e está open. Exato. Essa é a hora de brilhar. Exatamente. Rapaz, é foda isso porque vão dizer que essa porra foi pra libertar a gente, tá ligado? Então, isso é uma merda. Vai não, porque eles. Foi não, que sabem eles que eu estão atrás tô. do cara lá. É. Meu amigo, você foge, depois você explica. Não, mas é que tá, eu quero um corpo comigo aqui, tá ligado? Eu vou matar alguém aqui. Tem um corpo com você? É. Eu chegar e vou deixar o corpo desse bicho aí que tá com a corrente na mão, eu vou mandar pro correio, tá ligado? Só foi esse cara aqui. Essa mulher aqui. Ó, eu vou botar até aqui uma cena para você ter uma ideia de como é a parada. Que aí você pode visualizar. Você pode se esconder dentro da cela. Não, eu tô dormindo, cara. Obrigado. E esses autômatos aí é que é chato pra caralho, bicho. Tá merda. Vou botar aqui o. Mais ou menos a ideia de como tá, né? E aí tem um guarda morto, aí tem um outro lutando. E outro lutando. Ou seja, são 3 guardas lutando, né? Com 3 autômatos. É a maluca lá. Calma, mestre. Eu boto só posicionar aqui o. Boto indivíduo. Aí eu mostro pra vocês. Então não sei como é que vai dar pra mostrar para todo mundo, porque tem gente que não tá na cena. Conseguem ver ou só quem tá na cena? Só que tá na Meu amigo, minha primeira reação quando acontecer isso aí vai ser procurar a Vou armaria botar da. esse cara aqui do lado pra ele não tá em cima da mesa. Um print aí, mas acho que consegue ver. Um print. É, tira um print da tela e bota no canal. Assim, Ah, tá aqui, ó. Vou botar aqui.
A galera sair dessa cadeia, eu vou logo espalhar a notícia de que o governo está com drones infiltrados, porque a porra de um local todo cheio de guarda desse, deixar a galera entrar aí como se não tivesse nada. Então você vai ser o cara que vai soltar os 4 ventos, os maus presságios. Eu vou falar a verdade, né? Vai saindo das 4 linhas. Essa, né? Toda conversinha é essa. Eu vou falar ali com o Alexandre de Moraes. Pois é, senhor. Então, próxima sessão aí a gente já começa no quebra-pau. Tem que pegar um desses guardas aí e voltar ele à vida, só pra ele falar, ó, mostra aí o que aconteceu, né? Fale aí, né? Fala aí o que aconteceu. Valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima.